UFO no Plural está de volta, hoje destacando o importante papel da COPCIA, Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da Universidade Federal de Uberlândia na defesa dos servidores. O nosso entrevistado, Adailton Borges de Oliveira, presidente da COPCIA, no bloco anterior falávamos de como é que a COPCIA faz esse trabalho de apurar, de ouvir testemunhas, de ouvir a pessoa que foi denunciada ou que recebeu a representação, né, que foi feita uma representação contra ela. O tempo todo você diz que ela tem acesso a essas informações. Exato. Na hora de ouvir, por exemplo, uma testemunha, a pessoa que está sendo acusada pode estar ali naquele local e ouvir e se inteirando dos fatos? Pode, perfeitamente, só reiterando para você, devido ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Então ela tem amplo acesso ao processo, como pode acompanhar pessoalmente ou através de procurador devidamente constituído nos autos todo o processo. Lembrando que isso é uma faculdade do servidor, ele não é obrigado a acompanhar, né? Em casos que, se o servidor devidamente notificado se recusar a comparecer perante os depoimentos, sugere-se também que nomeie-se um defensor, né, dativo para esse servidor. Que pode ser um colega de trabalho. Pode ser um colega de trabalho, né? Não há obrigação de que ele seja advogado. Mas voltando aqui, os trabalhos desenvolvem nesse sentido. Então ele é notificado no primeiro momento, né? Ele pode ter vista dos autos, né, do processo a qualquer tempo, ele pode acompanhar pessoalmente ou através de advogado devidamente constituído nos autos, ele pode produzir provas e contraprovas, requerer diligências, no caso, se ele quer uma prova pericial seja importante para ele, ele pode estar requerendo isso aí. E como a comissão também tem total autonomia na condução dos trabalhos, né? Inclusive na produção de provas. Porque um dos princípios, Frineia, importantíssimo no processo administrativo é a busca da verdade real. O que é a busca da verdade real? É você realmente procurar entender e descobrir o que realmente se deu no mundo fático, né? Na primazia da realidade. Porque para nós, ao contrário do processo civil, onde que o juiz se contenta com a verossimilhança das alegações com a aparência da verdade, para nós aqui não. Para nós realmente não basta falar, tem que provar cabal e robustamente. Então ele tem essa oportunidade, ao final da instrução, que é a parte do processo onde se colhem as provas, tipo depoimentos, juntada de documentos, a comissão se reúne novamente para interrogar o acusado. Por que o interrogatório é nessa fase, né? A fase final da instrução processual? Porque nesse momento o acusado já tem uma noção de tudo que estão falando contra sobre ele. Uhum. Então ele vai ter elementos naquele momento para estar refutando, fazendo a sua defesa. Após o interrogatório, a comissão se reúne novamente a fim de acordo com todo o laço probatório, com o conjunto de provas que foi produzido, inclusive com o interrogatório do acusado, para ver se ainda permanecem indícios da culpabilidade desse servidor acusado. Em permanecendo, esse servidor ele é indiciado, é feito um termo de indiciação, né? Ele também recebe uma cópia desse termo de indiciação, onde que é feita a descrição da conduta culposa dele, o porquê que a comissão chegou àquela conclusão e a capitulação legal, os artigos de lei que ele possa estar infringindo. Ele recebe essa cópia, é dado um prazo de 10 dias para ele apresentar uma defesa escrita. Após ele apresentar essa defesa escrita, a comissão procede à confecção do relatório final conclusivo. Lembrando que esse relatório, ele é um relatório que ele vai citar elementos da investigação. Ele não é um relatório definitivo, aonde que a penalidade já é aplicada no relatório. Ele só sugere. Ele só sugere, exatamente. Porque, na verdade, Frineia, quem determina a punição do servidor é o reitor, né, que é a autoridade competente. Ele procede ao julgamento. E o reitor ele pode acatar o relatório como um todo,
ou ele pode discordar do relatório. E ele pode discordar em partes? Ele pode discordar em partes, como ele pode aumentar a penalidade, como abrandar a penalidade. Porém, deixar claro que o reitor não deixa de ser um servidor público, né? E também seu atuar é totalmente condicionado ao que está na lei. Então, ele também pode ser réu, eu não sei se seria esse o termo, para denúncias e para representações. Pode ser sim. Okay. É só voltar. E aí, no caso dele, se ele é a pessoa contra quem fizeram uma representação, aí é ele que vai se julgar? Não. Aí o que nós vamos fazer, né? Nesse caso aí, nesses casos onde que a autoridade competente ela está sendo denunciada, né, ou representada, sugere-se que você traga comissão de fora, pessoas que não façam parte dos quadros da instituição. E se a gente for pensar no quadro hierárquico da instituição, o CONSUM, que é o Conselho Universitário, ele está acima do reitor. Acima do reitor. Né? Então, poderia ser o caso do CONSUM julgar. Exatamente. Né? Agora, eu tenho uma dúvida, Dailton. Fez lá o relatório, né, que é uma análise que foi feita, encaminhado para o reitor, mas naquele momento, a pessoa que tinha uma representação contra ela não conseguiu reunir uma prova, uma testemunha, e depois de entregue, depois que ele já foi julgado, ele consegue juntar uma prova. Há tempo para rever, para ele pedir de novo uma outra defesa? Excelente pergunta sua, né? O processo administrativo, ao contrário do processo judicial, ele não faz a chamada coisa julgada formal. Coisa julgada material. Faz coisa julgada formal, ou seja, aquela decisão, ela não é definitiva, ela pode ser discutida em outras esferas. Pode ser revogada. Exatamente. Outras esferas quer dizer, pode ir lá para fora, para o Ministério Público, para outras instâncias para o Poder Judiciário. E ele pode ser revisto a qualquer tempo. Por isso que eu disse que você fez uma excelente pergunta. Vamos supor que o servidor público, depois de passado um tempo, 10 anos, ele reuniu essa prova. E aí, eu posso rever aquele processo? Pode. Posso pedir nova defesa. Ele está trazendo um fato novo e é montada uma comissão de processo para estar revendo aquela decisão pretérita, né? E deixando claro também que da decisão do reitor do julgamento, ele pode entrar com pedido de reconsideração em 5 dias, como ele pode recorrer dessa decisão em 30 dias. Ok, e tudo isso é informado para ele? Tudo isso é informado para ele. Ele tem essa noção dos prazos, enfim? Tudo. A gente faz questão, sempre no início dos trabalhos, né, junto com o acusado, ali, os depoentes, a gente faz um breve relatório, né, um breve resumo, aliás, do que vem a ser o processo administrativo. E explicando para ele essa questão dos prazos. Exatamente. Tá certo. O nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. Tudo bem. UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, a gente volta já já.